Olá, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos à nossa segunda aula. É um prazer estar com vocês novamente. Eu sou a Leandra Almeida, advogada previdenciarista, e nessa semana está começando uma série de aulas do zero ao melhor protocolo previdenciário, onde eu vou te mostrar o passo a passo da advocacia previdenciária, para que assim você possa tornar-se um dos profissionais mais importantes e bem pago do direito previdenciário. E é isso que eu quero mostrar para você que é advogado, que acabou de se formar e não sabe em que área atuar. Você que é um advogado generalista e que ainda não focou em uma única área específica. Você que quer migrar de outra área para o direito previdenciário, ou até mesmo você que já é previdenciarista, mas que quer atualizar-se e assim tornar-se um dos profissionais mais bem reconhecido e muito bem pago no direito previdenciário. Então, se você quer ser um advogado ou uma advogada previdenciarista de sucesso, capacitado e receber altos honorários, aumentar a sua cartela de clientes e se diferenciar no mercado de trabalho diretamente com o direito previdenciário, fica aqui comigo até o final. Não perca essa chance de aprender com quem realmente vive do direito previdenciário. Muitas perguntas vêm até mim todos os dias e a melhor forma que eu tenho de ajudar você que está iniciando no previdenciário, que está com muitas dúvidas, inseguro em relação a tantos conteúdos e a tantos caminhos a serem tomados, é você participar dessa semana com todas essas aulas e todos esses conteúdos disponíveis para você, para ajudar você. Muitas vezes o advogado que está iniciando, ele tem muitas dúvidas e isso tudo é normal. Mas eu não consigo te ajudar respondendo as suas perguntas lá na caixinha de mensagem apenas ou apenas no direct, porque eu vou responder aquele caso, mas vai surgir outro caso. E a partir daquele caso também você vai perceber que existem outras possibilidades a serem aplicadas naquele caso. Porque como eu já disse para você e como eu vou demonstrar para você, no previdenciário não existe um único caminho correto, porque a nossa porta de entrada é aonde? No INSS. Então nós temos administrativamente, nós temos o judiciário, nós temos recursos administrativos, nós podemos fazer administrativo e judiciário, podemos fazer também um processo na justiça comum, também podemos trabalhar com processo na justiça federal. E isso nos possibilita o quê? Muitas possibilidades, muitos caminhos, e traz uma certa insegurança. E muitas vezes vocês escutam que tem que esgotar a via administrativa. E eu vou demonstrar para você que isso não é um taxativo, isso não é uma regra. Certo é que precisamos começar através do INSS, bater aonde? Lá na porta do INSS. Como eu falei na primeira aula, eu disse na primeira aula para vocês que a nossa porta de entrada é ali, mas não necessariamente você é obrigado a permanecer lá até o esgotamento da via administrativa. E também, por esse motivo, é muito limitado o meu tempo para responder no direct, o tempo para responder nas caixinhas de perguntas. Por isso que a minha melhor forma é você estar aqui comigo neste momento para junto passarmos aqui um bom tempo. Ali eu tenho 15 segundos, no máximo 30 segundos. Aqui nós vamos tratar assuntos por uma hora e meia, quem sabe até mais.
sobre o assunto previdenciário. Porque o que eu quero não é que você apenas resolva aquele problema pontual, aquele problema ali único e específico daquela ação, daquela sua dúvida para com aquele cliente. Eu quero que você tenha um conhecimento sólido, firme, para que você possa analisar não só aquela petição, aquela problemática, mas ter uma firmeza para atender todos os seus clientes que chegarem aí no seu escritório. Por isso é muito importante que você permaneça nessa aula, que você que não assistiu a primeira aula, vá lá no YouTube, assista a primeira aula, tenha uma noção geral, porque nós vamos dar continuidade da primeira aula e que você permaneça e assista a terceira aula, porque é uma continuidade, é um assunto que vem do outro, não são assuntos isolados, para que você possa criar o seu próprio caminho e trilhar o seu próprio caminho com essa segurança que todo advogado precisa ter ao estabelecer um escritório. É isso que o cliente seu espera de você. Quando eu vou ao médico, quando eu procuro um profissional, eu estou esperançosa que ele vai me oferecer o melhor serviço. E assim também é o seu cliente. Para que eu possa ter o melhor serviço, eu sei que eu também preciso me preparar para isso. Eu preciso estudar, capacitar e entender bem do assunto. Não tem como você entender pouco e oferecer um assunto sólido. Não tem como você entender razoavelmente, ficar com preguiça de estudar, ficar às vezes no raso e querer oferecer para o seu cliente um trabalho sólido, um trabalho maduro, transparecer o que para o seu cliente? Que você é um especialista na área. Isso não irá acontecer se você não estiver disposto a investir tempo em estudo, investir o seu tempo em aprendizado, porque você vai perceber que o direito previdenciário ele é diferente dos demais direitos. Ou seja, nós pegamos uma ação na direito civil, contenciosa, e nós vamos fazer aquela ação, chamar o polo ativo, o polo passivo, o procurador de cada parte, o patrono de cada parte, toca o barco, tem audiência, tem conciliação ou vai para a instrução. Mas no previdenciário foge essa regra, porque nós começamos ali no administrativo e depois nós podemos ir para o contencioso, caso seja necessário judicializar esse processo. No entanto, isso faz com que você precise dominar o assunto. Eu sei que não é tão simples, mas eu sei que não é impossível. Sei que você quer muito dominar essa área e que você quer ter uma carreira de sucesso. Muitas vezes vem as perguntas para mim: prof, será que é possível viver somente do direito previdenciário? Eu sou a prova viva que é possível. Pois eu, meu esposo, nós temos um escritório de advocacia voltado exclusivamente para processos previdenciários, onde daqui a gente tira o nosso sustento. Inclusive, nós sustentamos nossos 2 filhos, que são acadêmicos do curso de medicina na faculdade particular. Vocês sabem que cada parcela custa R$10.000. Nós temos 2 filhos estudando medicina particular e temos que arcar com todas essas despesas, mais despesa de casa, mais despesas de tratamento. Vocês sabem que os meus filhos fazem tratamentos de visão, mais toda a minha despesa de escritório. Então, por aí você pode analisar se dá ou não dá para viver do direito previdenciário. É claro que para chegar a esse patamar, você precisa ter um conhecimento profundo do direito previdenciário, para que você possa analisar um pedido e simplesmente não dizer, não, aqui não tem jeito. Não, você tem obrigatoriamente, no nosso caso, eu mais o meu marido, que achar um caminho
para aquele pedido. E isso nos fez, diante de tanta responsabilidade, tantas coisas que nós mesmos nos dispomos a fazer e pagar, a ter que sermos profissionais altamente qualificados para que possamos atender e suprir todas as nossas necessidades de demandas que nós temos para pagar mensalmente. E com isso, ter um profundo conhecimento para que nós possamos trazer aquela reversão de indeferimento no deferimento para o nosso cliente. Então, por aqui no meu escritório já passou tudo quanto é tipo de processos, de pedidos. Tem uma bagagem muito grande para conduzir você e para te ajudar neste momento. Nós temos ainda muitos assuntos a serem abordados, por exemplo, processos administrativos junto ao INSS. O INSS é a nossa porta de entrada. Qual é a documentação eu tenho que juntar para levar no INSS? Quando eu devo insistir no INSS? E quando não compensa que a gente fique ali insistindo no processo administrativo. Também nós vamos falar tudo o que você precisa saber para atender o seu cliente, porque muitas vezes você se encontra perdido, desorientado, não sabendo nem quais as documentações você terá que requerer, achando então que não é possível, não vai conseguir, porque no decorrer do curso você vai entender que o direito previdenciário, como eu já falei para você, ele se difere dos demais. Então, mãos à obra, nós temos muito assunto a ser abordado e ser entendido, porque é o mínimo que você necessita para que você possa trabalhar com segurança no direito previdenciário. Você às vezes fica pensando, meu Deus, como eu vou ter sucesso? Porque previdenciário, como eu já disse para vocês, são processos que, junto ao INSS, é possível, profa. Olha só, administrativamente, se você fizer ele redondinho, se o processo estiver bom, se não tiver aqueles problemas de renda per capita, falta de documentação, tiver todo mundo alinhado, toda a documentação alinhada, talvez entre 2 a 3 meses para um PPC idoso ou deficiente, você consegue sim, consegue um deferimento administrativamente. A aposentadoria rural também é possível você conseguir administrativamente. Mas, se tiver que judicializar ou fazer recurso, então pode colocar meses nisso. Vai ser um pouquinho mais demorado. Por isso que é sempre bom a gente já começar um bom processo, porque a gente vai ganhar o quê? É na DER. No entanto, a gente tem aqueles processos que são morosos, que vão demorar, que vão dar uma DER, um caldinho mais grosso, mas nós precisamos também daqueles benefícios rápidos, de 2 meses, 3 meses, para que a gente também possa suprir a nossa necessidade de despesa mensalmente, que são muitas, eu sei que são. Eu sei que às vezes você se sente um pouquinho frustrado, e é isso mesmo. Por quê? Porque às vezes o cliente ele fica ali tempo, né, batendo na nossa porta, demorando muito, e o cliente fica ansioso. Você também fica ansioso, porque se o cliente está te cobrando muito, ele quer receber, ele fala, doutora, eu estou doente, estou precisando, eu não tenho nem o que comer em casa. É uma situação ruim. E tem cliente, gente, que ele realmente pergunta dia sim, dia não, dia sim, dia não. E aí, tem alguma novidade? Quando passa 2, 3 semanas, ele liga pra gente, manda um WhatsApp. Nossa, até agora não me falaram nada ainda. Eu sei, isso traz uma insegurança para o cliente, traz uma ansiedade, porque ele está precisando, traz uma ansiedade para você que não quer ver o seu cliente nesse estado e também quer receber logo. E às vezes você fica frustrado de não conseguir fazer um bom processo, de demorar. E já pensou no meio disso tudo ainda dar improcedente?
Eu sei que é ruim, eu compreendo tudo isso. Ou até mesmo que você não consiga fazer um bom protocolo corretamente. Mas não vai ficar com essas dúvidas, porque eu quero que você, neste período, aprenda. Nós aprendemos o que na outra aula? Qual o melhor benefício eu tenho que pedir para cada cliente. Se você não entendeu ou não assistiu, vai lá, assiste de novo a primeira aula, porque ali eu expliquei muito corretamente qual o melhor benefício a ser solicitado para o seu cliente. E assim, você precisa entender bem este assunto para que nós possamos dar continuidade neste assunto para você fazer uma boa defesa para o seu cliente. E desta forma, eu quero que você veja o que os meus alunos já estão alcançando, os ótimos resultados deles. Mas antes de começar essa aula falando do processo administrativos, seus documentos, porque nós teremos ainda bastante tempo para falar sobre isto, eu quero agora falar com você sobre período de graça. É muito importante você entender essa questão de período de graça. Por que, prof, é tão importante eu saber qual é o período de graça? Vamos supor que Vamos supor que o Jonas apareceu aí no seu escritório e o Jonas, né? Vamos fazer o Jonas aqui, ó. O Jonas apareceu aí no seu escritório. O Jonas tem um cabelinho assim, vamos botar um bonezinho no Jonas. E aí o Jonas, ele disse assim: doutora, eu não estou mais trabalhando. Já tem um ano que eu parei de trabalhar. Mas acontece que eu tive um acidente e eu quero muito saber se eu consigo um benefício, porque, olha, não consigo mais trabalhar. Estou com a perna amputada, não tem jeito, o acidente foi difícil. E agora, o que eu vou fazer? Porque eu tenho uma família para tratar. E aí, você, diante dessa situação do Jonas, você pergunta a primeira coisa para ele: Jonas, você está trabalhando? Não, doutor, não estou trabalhando. Já tem mais de um ano que eu saí do serviço. Ah, então agora você vai saber em quais das condições o Jonas se encaixa para que você possa saber qual é o pedido a fazer para o Jonas diante dessa situação. Período de graça. Nós temos o evento, que é a contribuição, quando cessou a contribuição, o período de graça em que ele está, em qual período de graça ele está. Se ele tem mais de 120 contribuição, então nós vamos aprender aqui que vai poder dilatar, aumentar esse período de graça. Se recebeu o seguro-desemprego, então qual é o tempo que isso tudo geraria para o Jonas no período de graça e até quando o Jonas ele pode ficar se mantendo no período de graça sem que ele perca a qualidade de segurado. É a partir daqui que você vai saber se você vai pedir um benefício previdenciário ou um benefício assistencial. Lembre-se que na primeira aula eu expliquei o que é benefício assistencial, provém da assistência enquanto estiver na situação de pobreza, de miserabilidade, de necessidade, junto com deficiência, doença ou quando é idoso. Mas cessou o período, cessou a necessidade de receber o benefício. Essas pessoas, elas não contribuíram para a Previdência Social, enquanto as pessoas que estão debaixo da tenda do INSS são aquelas pessoas que contribuíram para a Previdência Social. Mas em algum momento, o Jonas, ele parou de contribuir e agora nós precisamos saber qual momento ele está para a gente saber qual o benefício perdido. Porque a gente sabe que
Um benefício previdenciário, ele é melhor para o nosso cliente do que um benefício assistencial. Em quais aspectos? Não teremos que ter a avaliação da renda per capita, ele vai receber o 13º salário, o benefício por incapacidade, ele pode gerar uma aposentadoria por invalidez, a depender do caso. Ele gera pensão por morte, na manutenção do benefício ele não perde a qualidade de segurado, enquanto o benefício assistencial nunca vai gerar uma aposentadoria e vai ter uma certa durabilidade. É por isso que você precisa conhecer cada passo desse. Então, o Jonas, ele está com a sua cessação de contribuição. Ele é um segurado obrigatório. O que é um segurado obrigatório? É aquele que trabalha para alguém, aquele que trabalha pela CLT ou aquele que tem obrigação de pagar. Ou seja, ele tem obrigação de contribuir para o INSS. Neste caso aqui, ele não é um segurado especial rural, que é aquele que não paga, mas está cobertozinho também pela Previdência Social. Então, ele é um segurado obrigatório. O período de graça dele, o primeiro período de graça, a gente sabe que é 12 meses. Isso está onde? No artigo 15, parágrafo 2º da Lei 8.213 de 91. Então, nos primeiros momentos, o Jonas, ele tem 12 meses de período de graça. Mas o Jonas, ele pagou mais de 120 contribuição? Não. Ele recebeu o seguro-desemprego? Não. Então, qual é o período de graça do Jonas? 12 meses. 12 meses ele está coberto, só que vai cessar só no mês seguinte, a partir do 5º dia. Então, todas as vezes que você tiver aqui 12 meses, 24 meses, 36 meses, acrescenta o mês posterior e mais 15 dias de benefício. Ou seja, se ele vai cessar 12 meses em novembro, fechou os 12 meses, ele ainda está coberto até dezembro, dia 15, ok? Não está aqui, mas eu quero que você fique ciente disso. Aí o Jonas, você vai fazer outra pergunta e vai verificar a CTPS do Jonas. Segurado, a cessação das contribuições, estamos falando que o Jonas é o quê? O segurado obrigatório. Ele tem 12 meses de contribuição, já tem 12 meses de graça, mas a gente quer o quê? Verificar se ele tem mais de 120 contribuição. Neste caso, tem mais de 120 contribuição, então vai aumentar 12 meses. Ele recebeu o seguro-desemprego? Não. Então, como ele tem mais de 120 contribuição, o total do período de graça é 24 meses, tá? Lembra que vai colocar um mês a mais e mais 15 dias. Agora nós vamos ver uma outra possibilidade para o Jonas. 12 meses ele já tem. Ele recebeu, tem mais de 120 contribuição? Não. Mas ele recebeu o seguro-desemprego? Recebeu sim. Então ele acrescenta mais 12 meses. Quanto que o Jonas vai ter de período de graça? 24 meses também. Porque apesar dele não ter mais de 120 contribuição, ele recebeu o seguro-desemprego, que dá direito mais 12 meses de período de graça. E se o Jonas tivesse 120 contribuição? Sim, então ele ganhou 12 meses, que ele já tem do período de graça, mais 12 meses, e ele recebeu o seguro-desemprego. Neste caso, então, o nosso Jonas, ele vai ter, olha só, 36 meses de período de graça. É bastante na possibilidade da cessação das contribuições segurado obrigatório, que tem 12 meses de período de graça, todo mundo tem. Mas ele tem mais de 120 contribuição. Sim, acrescentou mais 12, 24. Mais 12 meses que ele recebeu o seguro-desemprego, dá 36 meses de seguro de graça. Quando você verificar se ele está dentro desses 36 meses, acrescentado um mês posterior, mais 15 dias, você já pode definir, então, qual benefício você vai pedir para o Jonas diante dessa situação. Se o
Jonas fosse um contribuinte, um segurado facultativo, ele teria apenas 6 meses de período de graça, só 6 meses. Se ele tiver mais de 120 contribuição, não se aplica para o contribuinte facultativo. Ele recebeu seguro-desemprego, não se aplica para o segurado facultativo. Neste caso, então, ele sendo segurado facultativo, somente 6 meses de período de graça. E se ele tiver o livramento do segurado, detido, recluso, quer dizer, ele recebeu o livramento, ele foi e não está mais detido. Então, ele tem 12 meses de período de graça. Teve contribuição, 120, não se aplica. E também não se aplica se ele recebeu o seguro-desemprego. Então, se ele tiver recluso, mas ele recebeu o livramento, não está mais recluso, 12 meses de período de graça após ele ter recebido o livramento da reclusão. Licenciamento do serviço militar, 3 meses de período de graça após o licenciamento do período militar. Não se aplica se tiver mais de 120 contribuições e também não se aplica se receber o seguro-desemprego. Período de graça, 3 meses para os militares. Cessação de segregação de doença compulsória, 12 meses após a cessação. Ou seja, tem uma doença em que tem que ficar afastado, tem que ficar recluso em casa, tem que ficar afastado de todo mundo, igual a gente teve a nossa Covid aí. Então, neste caso, se aplica sim. 12 meses após a cessação daquela doença, ele tem 12 meses de período de graça. Não se aplica no caso de 120 contribuições e também não se aplica se ele foi mandado embora e recebeu o seguro-desemprego. Vai ficar apenas nos 12 meses após a cessação da segregação. Por isso é tão importante você entender essa tabela para que você possa entender em qual momento o seu cliente está. Se o Jonas está com uma doença de segregação, então você vai entender que após ele estar no livramento, após cessar a segregação, ele tem 12 meses de carência quando encerrar. E se ele, nesses 12 meses, pegar essa doença de novo e ter que ficar recluso de novo, afastado, vai continuar tendo esses períodos de graça. Mas o nosso tema 239 da TNU, tese firmada, a prorrogação da qualidade segurado por desemprego involuntário nos moldes do parágrafo 2º do artigo 15 da Lei 8.213 se estende ao segurado contribuinte individual econômica por ele exercido por causa involuntária, além de ausência de atividade posterior. Ou seja, para o contribuinte individual, o tema 239 da TNU diz que vai se estender também essa qualidade de segurado disposto no artigo 15, parágrafo 2º da Lei 8.213 de 91. Mas ele diz que tem que provar que a pessoa que é segurado especial, neste caso individual, está em uma situação em que ele involuntariamente não pode mais exercer tal atividade. O problema está em provar que esse contribuinte individual não tem condições de pagar não tem mais condição de pagar o INSS. Não porque ele não quer, mas involuntariamente. Talvez poderíamos ver qual ficou doente, está fora, está em tratamento, a empresa a qual ele exercia atividade, ele tinha um MEI, fechou, ele não tem condições mais de exercer atividade. Ou seja, você, quanto advogado, se quiser encaixar ele, um contribuinte individual, dilatar o período de graça
para que ele também possa ter mais de que 12 meses, você terá que trazer uma prova para o INSS ou para o judiciário em que essa pessoa, esse contribuinte individual, estava o quê? Involuntariamente ausente da atividade e não pode ter contribuído posteriormente, ou seja, se ele passou ali 2, 3 meses contribuindo, sem contribuir, perdão, ou seja, se ele passou 2, 3 meses sem contribuir, foi lá e contribuiu uma vezinha, 2 vezesinhas, e aí depois parou de contribuir, já não se encaixa nessa hipótese. Porque o tema 239 diz que, além de ausência de atividade de posterior, quer dizer, ele não pode ter trabalhado posteriormente após essa impossibilidade. Estamos entendidos até aqui quanto ao período de graça? É importante olhar para esse período de graça. Se você tem alguma dificuldade sobre isso, reveja essa aula para que você possa encaixar o seu cliente nesse período, no caso, o nosso cliente Jonas. Mas nós temos que olhar não apenas para o período de graça, mas nós temos que entender o que é o período de carência. O que é essa tal de carência? Carência é um número de contribuições que o cidadão tem que fazer para ter direito à concessão do benefício previdenciário. Então, quando a gente fala de carência, a gente está falando de quê? De benefício previdenciário. Não há que se falar em carência para BPC, tá? Aqui a carência, ela é voltada para benefício previdenciário. E nós vamos entender para quais benefícios a carência se aplica. Está onde? No artigo 25 da Lei 8.213. E isso nós estamos falando para o RGPS, ou seja, para as pessoas do regime geral da Previdência Social, certo? Benefício por incapacidade temporária, mais conhecido como auxílio-doença. Qual é a carência que precisa? 12 contribuições. 12 contribuições. Essas 12 contribuições têm que ser contínua, têm que ser paga em dias. Isso também é algo que precisa ser analisado. Ou seja, não pode ter perdido, passado o tempo, perdido a carência e depois voltar a contribuir. Precisa ser 12 meses de contribuição. Não necessariamente contínuo, mas não pode deixar perder a qualidade de segurado. E também o INSS conta como carência os 12 meses de contribuições que esteja pago as parcelas em dias. Ainda tem mais isso. Aposentadoria por idade rural, 180 meses de carência, ou seja, 15 anos. Contínuos também? Não necessariamente precisa ser contínuo, mas não pode deixar perder a carência, porque neste caso vai ter que voltar para a atividade, voltar a passar um ano de carência para depois começar a contar esse período de 180 meses, ou seja, de 15 anos. Salário maternidade, qual é a carência? 10 repasses mensais, ou seja, 10 contribuições é válido para quem? Para os contribuintes individuais, para os segurados facultativos, para os segurados especiais rurais. O segurado especial rural, a gente sabe que ele não vai pagar as 10 parcelas, fazer os 10 repasses para o INSS. Então, a gente faz o quê? A gente verifica 10 meses de atividades laborativas anterior à data do parto. Ou seja, eu preciso provar que a pessoa já estava morando no sítio, a pessoa tinha nota fiscal, a pessoa era um segurado especial rural 10 meses anterior à data do parto para gerar
essa carência. Agora, para mulheres com vínculos empregatícios, ou seja, também para as domésticas, não há se falar em carência. Está empregada, uma parcela que seja que está empregado, já tem o direito de receber o salário maternidade, caso vier a engravidar. E para as domésticas não se exige também a carência. Quanto para o auxílio reclusão, é necessário ter 24 meses de contribuições para que possa estar dentro da carência para os seus familiares solicitar o benefício de auxílio reclusão. Agora nós temos as exceções. Lembra sempre que eu falo, nós temos as regras, mas nós também temos o quê? As exceções. E quando nós estamos falando das exceções? São os casos que não são exigidos com carência. Existem benefícios em que nós não precisamos de carência, em que não se exige. E quais são as hipóteses? Porque tudo tem a regra e tudo tem as suas exceções. Quais são as exceções que não necessariamente exige a carência? A pensão por morte. A pensão por morte, uma vez que é segurado, uma vez que está na qualidade segurado, já tem o direito de receber a pensão por morte. No entanto, aqui há de se observar que tem um valor, um tanto de parcelas em que a pessoa vai receber mais que 4 parcelas e também tem um tanto de, quando se fala de cônjuge, de quanto tempo está casado. Então, a pensão por morte, apesar de não ser exigido carência, precisa se observar a sua regra para que você possa saber se a pessoa vai receber mais que 4 parcelas de pensão por morte. O auxílio acidente não exige carência. Começou hoje, pagou hoje uma parcela e se assinou com o TPS, acidentou, está coberto pelo auxílio acidente. No entanto, no auxílio acidente não são contemplados quais categorias? O segurado facultativo e o segurado individual não contempla o auxílio acidente. Artigo 18, parágrafo 1º da Lei 8.213, essas duas categorias, segurado facultativo e individual, não estão contemplados no auxílio acidente. Nós sabemos que nós temos o nosso benefício por incapacidade temporária, que é o nosso auxílio doença. A Maria, ela chegou no meu escritório e ela falou assim: doutora, eu estou doente. Ah, Maria, qual é o seu problema? Ai, doutora, eu descobri que eu estou com tuberculose ativa. Certo, então o que eu vou verificar para a Maria? Eu vou verificar para a dona Maria. Vamos botar uma sainha e uma blusinha na Maria. Olha, Maria, tem quanto tempo que você está com a sua CTPS assinada? Ah, doutora, tem 2 meses que eu estou com a minha CTPS assinada. E quando foi que você ficou cometida de tuberculose ativa? Há 1 mês, 30 dias. Apesar de ser necessário para o benefício por incapacidade temporária os 12 meses de carência, mas a Maria, ela está na lista de que não tem, é isento de carência segundo a Lei 8.213, no seu artigo 151, a Maria está no rol de doenças em que não tem necessidade de ter que cumprir os 12 meses de carência. Então, está doente, eu vou olhar para a carência. Quanto tempo tem que ser TPS, ou que mora no sítio, ou que é segurado especial rural, contribuinte individual, facultativo. Consegui achar quanto tempo tem, agora eu vou saber quando que acometeu a doença. Porque, apesar de não ter carência, a pessoa não pode estar doente depois ter feito
a sua inscrição no INSS, ser incluído como segurado especial rural. Essa doença, ela tem que vir posterior ao registro da Maria lá no INSS. Compreenderam? Pegaram aí? Não só a tuberculose ativa, mas a hanseníase, alienação mental, esclerose múltipla, hepatopatia grave, neoplasia maligna. José falou para mim: doutora, tem 8 meses que eu estou com a minha CTPS assinada, mas há 2 meses eu descobri que eu estou com câncer. Foi detectado agora 2 meses. Como foi detectado agora, com 2 meses, o José está coberto pelo INSS, apesar de que ele entrou, ele já talvez já tinha, mas descobriu agora, ele não tinha esse conhecimento contemporâneo quando ele foi fazer o seu regime, a sua inscrição no regime geral da Previdência Social ou tem a qualidade segurada. Ou seja, ele não omitiu, ele não mentiu para o INSS dizendo que ele não tinha uma doença e nesse caso tinha. Ou seja, também vamos supor que ele contraiu HIV e agora está muito doente. Vamos supor que ele ficou cego. Também é contemplado, porque a neoplasia maligna, que é o câncer, a cegueira, a cardiopatia, a doença de Parkinson, AIDS e entre outras, estão cobertos, eles estão no rol de que dispensa-se a carência. Observando que às vezes a pessoa já tem um laudo, ela já tem um histórico médico e aí ela vai fazer a inscrição lá no regime geral da Previdência Social. Neste caso, vai ser possível apenas fazer a solicitação se houver como provar que houve uma piora, ou seja, o José, ele mesmo estando com HIV, ele podia trabalhar, ele era ciente, então ele entrou numa empresa, ele estava trabalhando. Mas acontece que o José, ele agora não tem jeito, o corpo dele está muito fraco, muito fragilizado devido à doença, ele não está em condições de trabalhar. Neste caso, o José poderá solicitar um benefício, ainda que não esteja com os 12 meses de carência completo, mas é um pouco mais difícil. Gente, eu tenho que falar para vocês que é porque é mesmo. Tem que se provar que o José houve um desgaste, uma piora, o quadro clínico dele. Através do quê, prof? Através de tratamento, de laudo médico, de remédios, internações, onde ele vai provar que ele não está mais em condições de trabalhar. Apesar dele ter o HIV anteriormente, agora a situação dele mudou. A situação dele agora não está mais para trabalhar. Vamos supor que a dona Maria, ela estava com a baixa visão, com a visão monocular, mas chegou no momento em que ela agora está cega. Neste caso, não há o que se falar em carência. E é por isso que você precisa ter todo esse conhecimento, carência, período de graça, antes de analisar um benefício. Como eu sempre digo para vocês, o processo começa no protocolo? Sim ou não? Me diz aí. Não. O processo começa quando você atende o cliente, quando você começa a analisar a documentação, porque é aqui que você já vai montar esse processo, segundo as informações e segundo o conhecimento que você obteve até aqui. O processo já começou a caminhar. É muito importante que você aprenda que precisamos definir, porque eu recebi essa pergunta de uma advogada. Doutora, eu tenho cliente, o meu cliente, ele é o quem? Ele é o Samuel. O Samuel, ele deu entrada num pedido. Ele é rural, ele mora lá na roça
Ele mora na roça. Olha, vamos só colocar aqui um monte de árvore para o Manuel. Mora lá no sítio. Ele procurou uma advogada, que não é você. E aí esse advogado deu entrada no quê? No BPC para o Manuel. Mesmo ele morando no sítio, porque o Manuel, ele estava com o quê? Ele estava com epilepsia. E nós sabemos que a epilepsia, a pessoa consegue controlá-la às vezes. Se ela estiver no estado grave, avançado, o Manuel tem dificuldade em controlar, porque eu tenho cliente que mesmo tomando um remédio muito mais forte, uma dose forte do remédio, não está conseguindo controlar a epilepsia. E ele foi requerer um BPC, mesmo sendo rural. E o que aconteceu? O INSS indeferiu o pedido de BPC para o Manuel. O INSS indeferiu o pedido de BPC para o Manuel. Agora o Manuel te procurou já com um pedido de BPC indeferido. E a pergunta é, agora o que eu vou fazer com este benefício? Neste caso, foi isso que ela perguntou para mim. Doutora, eu vou judicializar esse processo ou eu vou fazer um recurso? Por quê? Porque ele chegou para ela com um BPC indeferido. Mas lembre-se o que, gente? Que o Manuel, ele é rural. Então, teoricamente, o Manuel, ele tem o quê? Qualidade de segurado. Ele tendo qualidade de segurado, será, doutora, que o melhor pedido para o Manuel é um BPC mesmo? Você tem certeza? Você que está me vendo, que tem me acompanhado, que tem assistido os meus stories no Instagram, que tem acompanhado as minhas aulas, as lives, você acha que aqui, neste caso, um caso de epilepsia grave, em que o Manuel não está mais conseguindo montar a cavalo para juntar os seus bois, por quê? Porque ele faz isso no sol quente e dessa forma ele está dando crises em cima do cavalo, está trazendo risco à vida dele. Ele não está conseguindo mais ir para a lavoura, capinar, porque ele pode dar uma crise lá no sol quente com a foice, cair, machucar, ser pisoteado por gado. Pode acontecer dele cair num buraco, dar uma crise, não ter ninguém por perto e o Manuel vir a falecer. Ele não está mais podendo trabalhar porque as doses do remédio não estão sendo suficientes para controlar os ataques epiléticos. E neste caso, eu perguntei para ela, você sabe que o Samuel, ele tem qualidade segurada, não é, doutora? Ah, eu sei. Então você verificou se o Samuel deveria mesmo estar recebendo um BPC? Por que isso? Eu quero que você analise comigo. Porque se nós precisarmos de pedir um BPC para o Manuel, nós vamos ter que analisar o quê? Quando eu faço um pedido de BPC, eu preciso trazer a seguinte análise. Renda per capita. Essa renda per capita tem que estar onde, gente? 1/4 do salário mínimo ou meio salário mínimo. Em quais condições? Nas condições em que precisa de remédio, o SUS não oferece, precisa de tratamento, o SUS não oferece, precisa de fralda descartável, precisa de remédios, precisa de fisioterapia, órtese, prótese, condições especiais para viver, ou, no caso do Manuel, uma ajuda de terceiro. Tem que ficar sempre sendo vigiado por um terceiro, porque se ele ficar sozinho, pode ter um ataque epilético e assim vir ao falecimento, porque então não tem ninguém que o ajude. Neste caso, eu preciso saber se a renda per capita do grupo familiar ou do senhor Samuel se encaixa em uma dessas duas avaliações, 1/4 ou meio salário nas condições de necessidades.
Eu preciso saber se ele está com o CAD único atualizado e se todo mundo da família dele está lá e se lá não tem mais de uma pessoa que recebe salário. Porque se lá tiver um filho solteiro, tiver a esposa que recebe aí, por exemplo, uns R$ 3.000 de renda, já traz o quê? Um impedimento para que o senhor, na renda per capita do senhor Samuel. Eu preciso de ver se ele tem laudos médicos que venha atestar essa deficiência e se esse laudo médico atesta essa deficiência a longo prazo. Não pode ser um afastamento de 180 dias, 6 meses, 2 meses, 4 meses, 190 dias. Não, não. Aqui os laudos ele tem que ser a longo prazo. O laudo tem que ser afaste de forma definitiva do trabalho. O que isto iria afetar na vida do Samuel se a cliente insistir que o que isso vai afetar na vida do Samuel, do meu cliente e do seu cliente Samuel, se ele for concedido o BPC ou se a advogada dele insistir que o melhor benefício é o BPC ou se ele mesmo pedir um BPC e o INSS conceder esse BPC. O que isso vai acarretar, doutores? Vai acarretar que ele vai ter instabilidade no benefício, quer dizer, enquanto estiver durando a deficiência, ele vai receber, enquanto o grupo familiar dele estiver com a renda de 1/4 ou meio salário mínimo, ou seja, a renda da família dele não pode ter aumento. Aquela filha solteira que mora ali na casa dele não pode continuar morando lá se ela estiver ganhando aí 5 salários. Se ela arrumar um serviço que ela ganha um salário e meio, por exemplo, e a sua esposa também estiver ganhando um salário, pronto, já alterou a renda per capita da família e neste caso vai trazer um prejuízo, uma instabilidade para o nosso cliente Samuel. Olha só, ele sendo rural, enquanto ele estiver na situação de recebimento do BPC, ou seja, se ele ficar recebendo o BPC por 6 anos, durante esses 6 anos, ele está dizendo para o INSS, eu não estou trabalhando. Neste caso que ele não está trabalhando, ele vai ter o quê? Perda da qualidade de segurado. Depois, não dá para quando ele completar 60 anos de idade, transformar esse BPC em uma aposentadoria. Não dá, porque esses 6 anos que ele ficou recebendo, 10 anos, 15 anos, ele perdeu a qualidade segurada, porque para receber o BPC não pode estar o quê? Trabalhando. E para ele receber uma aposentadoria, ele teria que estar o quê? Trabalhando. Viu como altera o resultado lá na frente? E outra coisa, ele não deixaria pensão por morte para sua esposa, nem para os seus filhos menores de 21 anos, caso ele continue na manutenção do BPC, a não ser que ele venha a pagar como facultativo durante o recebimento do BPC, mas aí ele receberia por causa da manutenção do facultativo e não por causa do BPC. Correto até aqui? Mas isso é só prejuízo, prof? Então não é melhor eu pedir o BPC? Calma, vamos analisar. Vamos ver agora as vantagens que o Samuel teria se mesmo ele sendo rural, ele recebesse um BPC. Qual é a vantagem? A vantagem é que a epilepsia ela se encaixa melhor como deficiência e não como doença. Eu tenho que analisar aonde eu estou amarrando meu burrinho, aonde eu estou pisando. A epilepsia, ela é como deficiência ou como doença? Ela se encaixa melhor como uma deficiência porque para
eu receber o BPC, eu preciso provar que ele é deficiente. O que a lei diz? A lei 8.200, o que a lei 8.742 diz? Deficiente de qualquer idade. Qualquer idade. Não significa que ele não possa trabalhar. Então, é mais fácil, quando a pessoa tem epilepsia, eu encaixá-lo na deficiência do que eu encaixá-lo na doença. Para eu encaixá-lo na doença, eu teria que provar que houve uma piora no quadro, houve significativamente algo que venha impedi-lo de trabalhar, está impedido de trabalhar nas atividades. Mas como deficiência, ele tem o quê? Barreiras impeditivas para laborar naquelas atividades. Então, quando barreiras limitativas, barreiras impeditivas, ele, como está com essa deficiência de epilepsia, ele não pode montar no seu cavalinho, ele não pode roçar, nada, porque ele está com barreiras. Barreiras impeditivas para trabalho. Não precisa demonstrar que teve uma piora no quadro clínico. Não precisa demonstrar. Ele pode demonstrar que ele está com barreiras impeditivas através da deficiência, que é a epilepsia. É mais fácil neste caso. É por isso que eu preciso sentir o meu caso, é por isso que eu tenho que sentar com o meu cliente, explicar qual o caminho que eu tenho que tomar. Qual é o caminho que eu, advogada, entendo que é o melhor, mas qual o caminho também os pós e os contras de cada um dos pedidos. Veja só, seu Samuel, nós temos duas possibilidades, porque o senhor é segurado especial rural. Se nós formos pelo caminho de que o senhor é segurado especial rural, como a questão da cegueira, a questão da visão monocular, epilepsia, da depressão, encaixar como doença, se a gente conseguir encaixar como doença e o INSS reconhecer, o senhor vai receber um benefício por incapacidade temporária, encaminhando para uma aposentadoria por invalidez, talvez já até sem receber um benefício por invalidez. O senhor terá o 13º, deixará a pensão por morte, está recebendo de forma segura. No entanto, é mais moroso, é mais difícil que o INSS reconheça que essa doença está impedindo o senhor de trabalhar. Quanto que para uma deficiência, encaixando como deficiência, eu tenho mais probabilidade, mais facilidade de conseguir um BPC. Conseguindo um BPC, o senhor não vai receber 13º, o senhor não pode ter sua renda alterada, familiar, terá que manter o CAD único de 2 em 2 anos, o senhor terá que ter um laudo a longo prazo, um laudo médico bom, o senhor também não tem segurança que vai receber a dia eterna e vai perder a qualidade de segurado. Então, pesa na balança do direito o que é melhor para o seu cliente. Explica, ajuda o seu cliente a reconhecer, ajuda o seu cliente, se você não quer assumir essa responsabilidade, a achar o melhor caminho, certo de que foi explicado e que ao final, mais para frente, não terá o que reclamar do seu serviço. Mas aí, profa, eu realmente vou insistir no BPC. E agora o BPC foi negado. O que é que eu vou fazer se o BPC foi negado? Eu trouxe para você aqui 3 opções. Você pode fazer um recurso junto ao INSS, é um recurso ordinário junto ao INSS, pedindo para que reveja a situação do senhor Samuel. Ele realmente está necessitado. Se você tem todas as provas e o INSS, todavia, entendeu ali que o CAD único dele não está atualizado, mas estava sim, estava lá dentro, peça uma revisão antes de fazer o recurso.
você pode pegar esse BPC e judicializar esse processo, entendendo que você não quer fazer um recurso. Você quer fazer já judicializar porque ele tem sim todas as possibilidades e você vai reverter essa situação. Isso aqui é muito bem-vindo por causa de crianças que moram no sítio. A gente sabe que crianças com menos de 2 anos não é reconhecido que tem um trabalho laboral lá no sítio. Então, desta forma, a gente faz o pedido de BPC mesmo, ele sendo rural, porque, apesar de morar no sítio, não tem a qualidade segurada especial. E eu posso fazer os dois? Fazer o recurso e judicializar? Pode também. Enquanto você anda com um recurso aqui junto ao INSS, você pode judicializar esse processo também, não tem problema, pode vir aqui na justiça. A única coisa que pode ser que aconteça é se você perder esse processo no judiciário e o INSS identificar que você perdeu esse processo no judiciário, falar, olha, isso aqui já é causa julgada no judiciário, não vou nem analisar, não vou dar mais. Mas você pode fazer outro também, porque é um novo pedido, é uma nova documentação, uma nova causa de pedir. Ou você pode ainda fazer o quê? Recomeçar tudo de novo, agora com um outro pedido. Ou seja, com um pedido de benefício por incapacidade, porque você entendeu que o senhor Samuel, na realidade, ele tem qualidade segurado e que aquele pedido não foi tão bom, que você vai começar um tudo de novo junto ao INSS. Posso começar um tudo de novo de aposentadoria, de benefício por incapacidade temporária aqui e judicializar esse BPC? Pode também, só que se sair o BPC lá, não há o que se falar aqui, mas em continuar com o pedido de incapacidade temporária. Tem muitas possibilidades. O importante é você entender qual é a melhor possibilidade, o melhor benefício para o seu cliente e quais são os benefícios e os contras de cada um dos pedidos. E a pergunta que não quer se calar, pergunta que muitos fazem para mim direto. Qual doença eu posso requerer para BPC? Seja um adulto, seja uma criança. Seja até mesmo criança, gente. A gente concede muito BPCs para crianças também. Então, eu trouxe aqui algumas possibilidades de doenças que se encaixam em deficiência. Melhor encaixa na deficiência para que você possa requerer um BPC. Quais são elas? Tuberculose ativa, alienação mental, visão monocular. Visão monocular se encaixa muito bem para BPCs, porque se encaixa como deficiência. AIDS também, quando a pessoa não tem qualidade segurado. A amputação de membros inferiores, superiores, enfim, membros. O autismo encaixa muito para BPC. Criança é muito, é o carro-chefe. Câncer, quando a pessoa não tem qualidade segurada, pode-se pedir o câncer. Doença renal, surdez, muita surdez, gente, para pessoas que moram no sítio. Surdo, tem como fazer uma qualidade segurada, mesmo morando no sítio? Não tem como provar que aquela pessoa trabalhou, a não ser que ela se inseriu no labor rural e desta forma ela tem qualidade segurada, mas então não é um BPC, não tem como falar que piorou, porque se já é surdo, não tem como piorar. Dessa forma vai pedir uma aposentadoria, se for na idade, mas se não chegou na idade, vai pedir então também para surdo um BPC. Eu tenho aqui clientes nessa situação. E transtornos de qualquer natureza. Crianças com transtorno, criança com autismo, criança com hiperatividade acumulada com TDAH ou com alguns outros transtornos que traz agressividade. A criança precisa da mãe o tempo todo. Tem laudos escolares, tem laudos médicos que atesta que a pessoa tem transtorno bipolar, depressão. Tudo se encaixa no BPC. Depressão, transtorno bipolar, transtorno suicida, todos esses pedidos se encaixam, além de doença como deficiência, para o BPC, quando se prova que não tem
qualidade de segurado. Sem falar nos moradores de rua, sem falar nas pessoas que estão em casa de repouso, sem falar nos idosos, todos esses se encaixam em quando está com alguma doença, com alguma deficiência em BPC, certo? Combinados até aqui? Então, se você ficou com alguma dúvida referente a tudo que tratamos aqui, te peço que você reveja essa aula, que você participe, que você nos conta o que você está aprendendo, o que você aprendeu até aqui nessa série de aulas, o que está acontecendo aí nessa semana sua que está mudando, está impactando a sua advocacia. Pode colocar aqui nos comentários dos vídeos. Eu vejo todos os seus comentários, eu gosto de saber se eu estou contribuindo com a sua advocacia, com a sua carreira, eu gosto de ler, eu gosto de tirar sua dúvida, eu gosto de participar da sua vida. Por isso é muito importante que você escreva tudo que você está achando, que você está acompanhando, que você está aí, de onde você é. Eu quero muito conhecer vocês, porque aqui vocês estão me escutando, mas eu vejo pelo feedback de vocês aquilo que está sendo impactado na vida de vocês. E tão quanto importante é para vocês receber esse conteúdo, para mim também é importante que eu receba o feedback de vocês do que vocês estão achando das aulas. Ao atender aquele cliente, lembre-se que eu falei que o processo ele começa no atendimento. É lá no atendimento em que você vai ter conhecimento de tudo que a pessoa passou até aqui, qual é a situação dessa pessoa, e quais as documentações que você precisa juntar. Veja bem, eu indico que você já tenha no seu escritório uma lista de documentos a qual você precisa requerer em cada um dos benefícios. Porque nem eu, nem você e nem o seu cliente gostamos de ficar toda hora tendo que levar documentos para alguém analisar ou que perdeu algum documento. Deus me livre, perder documentos não dá. Então, quando você vai atender aquele cliente, já veja qual é o melhor benefício e, a depender daquele benefício, veja o que o cliente já tem e o que ele precisa trazer. Muitas vezes, em 90% dos casos, o cliente não está com toda a documentação ali prontinha. Isso é normal, porque quando a gente está falando de BPC, a gente tem que olhar para o grupo familiar completo. A gente tem que olhar para o grupo familiar completo. Isso inclui o quê? RG e CPF de todo mundo, certidão de nascimento de todo mundo, até das criancinhas, CTPS de todo mundo. Aí, às vezes, a pessoa, ela mora junto com a outra. Ela não é casada, ela só tem união estável. E o bendito da outra pessoa, que tem união estável, se recusa a entregar a CTPS e ela está dentro do CAD único. Então, se está dentro do bendito CAD único, incluiu o namorado lá no CAD único, e acontece, tá? Por que eu estou falando? Porque a Maria incluiu o namorado, dizendo que é marido, porque na cabecinha dela é marido, ela quer que seja marido dela. Mas, na verdade, o José só está querendo namorar com ela. Mas ela, como quer falar que é meu marido, mora comigo, então a renda do José de R$3.000 incluiu lá dentro. E aí? Porque ela falou que é o quê? Mora junto, tem união estável. Não, é meu marido, nós temos união estável, a gente vive como casado. Então entra. Aí vamos supor que ele está desempregado. Não, ele só vive de bico. Então cadê? Cadê a CTPS do José, para eu provar que o José mora junto, tem união estável, mas não tem renda per capita também.
Então, tudo isso terá que ser analisado. Eu atendi essa semana uma mulher que ela tem 9 pessoas no CAD único dela. Ela mora só junto com esse mesmo marido. É seu marido? Vamos dizer que sim. É ou não é? Não, a gente não é casado. A gente a gente mora junto. Olha bem, nem ela sabia definir quem é a pessoa. E ela tem 7 filhos. Então, como não é casado, eu pensei que esses filhos não fossem do namorado, do cônjuge. Mas e aí? Os filhos são o quê do seu marido? São filhos. São filhos? São filhos do meu marido. Mas vocês nunca casaram? Não, eu nunca quis casar com ele. Existem essas coisas. Mas então são 9 pessoas. Então é ela, o namorado, que é marido já quase 22 anos dela, e os 7 filhos. Documentação, todo mundo, de todo mundo. Porque o filho mais velho, que tem 21 anos de idade, tem deficiência mental. E neste caso, como ele tem deficiência mental, ele é filho do marido, o marido mora junto com ela e mais uma renca de criança, entra todo mundo no CAD único, que é a renda de todo mundo. Então, quando se trata de BPC, eu tenho que visualizar, eu tenho que requerer tudo isso. E os meninos não têm o quê? Não tem nem RG. Não tem RG. Eles não têm RG, eles não têm carteira de trabalho. Vai ter que fazer, minha gente. Vai ter que fazer esse TPS daqueles meninos que já têm idade para trabalhar. Vai ter que fazer esse TPS do namorado, que é namorado José, que é marido, mas mora junto. Então é namorado, é marido, enfim, está dentro do CAD único. E também vai ter que ter a documentação de todo mundo aí. Eu tenho uma outra cliente que fez todo o requerimento, mas não estava conseguindo fazer o RG da filha, que tem deficiência mental, e estava com muita dificuldade, mora em São Paulo. E o juiz não aceitou de jeito nenhum sem o RG. Mandou emendar inicial, expliquei que não tinha, que está difícil, ia arquivar o processo. Tivemos que fazer uma dilatação no prazo e pedir para fazer urgentemente, fez com protocolo. Com protocolo aceitou, mas quando for na perícia, tem que levar o documento com foto e às vezes o nosso cliente esquece e é você que tem a obrigação de lembrar que ele tem que levar um documento com foto, tem que ser o RG de preferência. Então, neste caso, vai ter que fazer essas documentações. Você vai ter que pedir a documentação de todo mundo, desde RG, CPF, comprovante de residência, mora com quem? Ainda além disso, da Maria, que é casada, né? Namorada do José. Ela tem esses 7 filhos, nenhum tem RG e não tem RG, vai ter que tirar o RG de todo mundo e também mora num sítio que é cedido pela sogra. Veja, olha o quanto de documentação. Olha como complica a vida, né? Então vai ter que ter o quê? Comprovante de casa cedida. Comprovante de casa cedida. Eu preciso de juntar essa documentação toda. Eu tenho um cliente, o seu Lorival, vamos chamá-lo de Lorival, em que a esposa separou dele. Só que ele está pobre, doente, maré de cima, pobre. Vamos fazer a cabeça. O senhor Lorival, ele era casado com a Margarida. Vamos botar uma bolsinha aqui na Margarida, uma sainha, cabelinho, chapéuzinho. Margarida. Só que eles fizeram o quê? Eles se separaram, não querem mais ficar juntos. Se separaram tem mais ou menos 10 anos. 10 anos, não querem mais ficar juntos. Só que a dona Margarida, ela recebe bem.
ela recebe 3 mil reais. Só que ela foi cuidar da vida dela. E aí, ela deixou o senhor Lorival muito, muito ruim da coluna. Muito ruim mesmo, doente. Já tem 10 anos que eles são separados. Só que ela falou o quê? Eu não te dou o divórcio. Não dou. Casou, vai ficar sem o divórcio. Não dou o divórcio. E aí, se ele colocar a dona Margarida lá no cadinho único dele, não passa, gente. Não passa. Ela não ajuda ele de jeito nenhum, porque ela tá chateada com ele. Porque ele traiu ela. Então, como ele traiu ela falou, eu não quero mais saber de você, mas você vai pagar. Vai pagar. E eu não vou te ajudar, porque eu tô com raiva, não te dou o divórcio, se vira. Não tem filho, não tem nada. O senhor Lorival vai fazer o quê? Não tem outra opção. Ele poderia fazer um divórcio? Poderia. Por quê? Porque estão separados de fato, quando não quer casar não é obrigado. Só que ele não tem um centavo. Ele não tem nem um centavo para fazer o divórcio. Não dá para fazer o divórcio dele. Ele não tem como fazer. Então a gente fez o quê? Nós fomos lá no cartório, fizemos uma declaração de separação de corpos. Fizemos só uma declaração assinada no cartório. Isso ele teve como fazer? Teve. Porque há 10 anos ele não mora junto com ela. Juntamos tudo, fizemos todo o processo de BPC. O INSS negou, dizendo que ele não estava incapacitado. Fomos para a justiça deu invalidez total para ele. E hoje o senhor Lorival está recebendo o BPC, mesmo dona Margarida não dando o divórcio, mesmo dona Margarida batendo o pé que não vai separar, não vai pagar o divórcio, ele não tem dinheiro. Fizemos uma documentação de que ele era separado de corpos dela, de fato, ele separou de fato, não vive mais junto e funcionou. Então você vai enfrentar muitas situações como essa, muitas situações em que você vai ter que aprender a usar uma técnica processual. É aqui que eu digo para vocês que a gente tem que aprender a salvar o processo. Porque se eu não usasse essa técnica processual, se eu não usasse esse documento, eu não teria condições nenhuma. O que salvou aqui, na verdade, em questão de renda per capita, de renda, de dinheiro, foi a questão do termo de declaração de fato, que está separado, não tem mais, não está mais casado. Esse termo é que separou, é que deu a renda per capita. É claro que a deficiência foi a questão de coluna, que ele está muito doente, em que o perito médico identificou invalidez total, colocou inválido permanentemente. Mas ele está requerendo o BPC porque ele não tem qualidade segurada. E o que salvou foi esse documento. É aqui que a gente separa as crianças dos adultos, os homens, os meninos dos homens, as meninas das mulheres previdenciaristas forte e poderosa que nós somos. É daqui que a gente fala, eu sou especialista no direito previdenciário, porque um termo desse salvou um benefício e salvou um retroativo de 2 anos de DER. Porque o INSS não deu e aí ficou 2 anos tentando, tem 2 anos de DER. É aqui que fez a diferença. E é isso que eu quero que você aprenda a fazer. Cada caso tem os seus benefícios. Cada caso tem a sua documentação específica. Neste caso aqui, aonde a gente falou do BPC referente ao grupo familiar da Maria e do José, onde tem 7 filhos, tem que arrumar toda essa documentação, mas você já tem que ter esse pedido em mãos, conhecer o que é necessário para o BPC, conhecer qual a necessidade do benefício por incapacidade, da pensão por morte. Lembra da pensão por morte da Liz? O que salvou nesse pedido foi a gente provar que a Liz, a mãe dela tinha MEI e que nós não íamos colocar o pai, porque o pai era separado de fato, porque o pai só tinha união estável e tinha poucos anos de união estável. Então, para a gente colocar o pai, incluir o pai para dividir meio salário, sendo que o pai que é responsável por ela mesma, ela morreu de Covid, a mãe da Liz,
E para a gente incluir o pai, teríamos que fazer um reconhecimento de união estável, levar para o judiciário e dividir com a Liz. O que salvou esse pedido foi só a filha mostrar para o pai que não tinha necessidade dele receber, que apenas ela recebendo, se o benefício é para ela, é suficiente. Então, a gente precisa encontrar e ter a maturidade para explicar para o nosso cliente o que se cabe, qual é o melhor benefício naquela situação. Em pese que outros casos eu devo pedir um BPC, porque é mais favorável, ainda que o meu cliente mora lá no SIS, tenha qualidade segurada. Vai ser mais benéfico, porque ele se encaixa em deficiência melhor do que em doença. É mais favorável. O INSS, a Justiça, tem mais bons olhos quando se pede um benefício, porque tem o quê? Barreiras impeditivas. Melhor do que ele não receber nada, do que indeferir. Então, nós precisamos de saber como é o caso do Joaquim. O Joaquim, ele bateu lá na porta do advogado. O Joaquim, ele, apesar dele morar lá no sítio, ele tem uma fazenda, ele tem uma caminhonete, tem um monte de boi, um monte de gado. E o Joaquim, vamos colocar um nome para eu lembrar sempre do nosso cliente. O senhor Joaquim, ele bateu na porta do advogado e o advogado, na intenção de que estava fazendo a coisa certa, falou: nossa, senhor juiz, excelência, o senhor Joaquim, ele é um segurado especial rural, sim. Veja bem, ele tem 90 cabeças de gado e os gados dele são gado de porte. O gado dele vale R$ 3.000. Cada cabeça de gado. Veja como o Joaquim, ele realmente é um produtor rural. Olha, esses R$ 3.000 aqui em cada cabeça, ainda eu tenho como provar. Veja aqui a documentação do Idaron. Olha a quantidade de gado que esse homem tem. Esse homem tem tanto de terra, veja bem. Olha, e aí que foi o problema. Porque o juiz olhou e falou assim: o quê? O senhor Joaquim não é um segurado especial rural? Se ele tem essa quantidade de boi nesse valor, ele é um produtor grande. Ele tem gado de porte, gado que tem registrado. Então, o senhor Joaquim deve pagar o INSS. E mais outra coisa, senhor advogado, eu vou aplicar uma multa de má-fé, porque ele está tentando fraudar a Previdência Social. E outra coisa, senhor advogado, eu vou entender que você não estava a par dessa situação, foi enganado pelo seu cliente. Mas se você falar que você tinha todo esse conhecimento e veio aqui pedir, você também vai participar dessa multa junto com o senhor Joaquim. Veja, isso é um caso real. Isso é um caso real que acontece. Por quê? Porque o senhor Joaquim, ele não tinha qualidade de segurado especial rural. Ele tinha que pagar o INSS. E neste caso, ele estava fraudando o INSS. Então, você, como advogado, tem que saber o que você vai colocar de documentações. O que você vai apresentar para a Justiça e para o INSS. Aí você vai lá e combina com o seu cliente, e o seu cliente ele quer pedir um BPC e ele mora junto. A Fátima, Dona Fátima, ela mora junto com o Marcos. Tá dando pra ver? Tá. Eles são o quê? Casadinhos, eles são casados. Mas o Marcos ele tem MEI aberto.
E o Marcos, ele recebe R$ 4.000, porque ele é um vendedor externo. E aí a Fátima foi lá no CRAS e falou assim: olha, eu vou apresentar um termo que a minha advogada fez, dizendo que eu não moro junto com o Marcos. A gente é casado, mas nós já somos separados há muito tempo, como é o caso anterior da minha cliente, que era de verdade separado de fato. Mas aqui o Marcos, mas a Fátima não, eles dizem assim: nós nós somos separados. A gente não é casado, nós somos separados. E aí o CRAS não colocou o Marcos. Não colocou. E ela pediu o BPC e o INSS concedeu, porque o Marcos, a renda dele não estava junto. Mas aí sabe o que aconteceu? O Marcos teve um acidente na BR e o Marcos, ele fez o quê? Ele morreu. Coitado, morreu. Aí a Fátima bateu lá na portinha, na tenda do INSS e falou assim: olha, INSS, o Marcos, ele tinha MEI, ela era segurado, tá aqui a nossa certidão de casamento e eu sou viúva do Marcos. Eu quero receber o quê? A pensão por morte do Marcos, porque eu tenho direito. Eu tenho direito. O INSS vai olhar para aquela situação, vai olhar para o que ela declarou lá no CadÚnico e vai falar assim: olha, dona Fátima, a senhora não falou que a senhora era separada do Marcos? Como é que é isso? Ah, não, mas eu falei, mas não é bem assim. Isso tudo em documentação, minha gente, tá? Na verdade, eu sou assim. Qual é a obrigação do INSS aqui? É fazer a pensão por morte. Porque foi provado que ela era casada. Então, ela tinha o direito de pensão por morte. Mas, em compensação, o INSS tem o direito de pedir de volta as verbas do BPC. Porque ela recebeu indevidamente, através de uma fraude pelo INSS. E neste caso, não adianta nem judicializar esse processo, porque vai perder. E ainda pode receber uma multa do juiz, porque aconteceu o quê? Fraude ao INSS, por ter mentido na documentação para receber esse BPC. Tá pensando que aqui ele vai falar assim: olha, dona Márcia, a dona Fátima, a senhora vai ter que escolher então entre o BPC e a pensão por morte? O INSS vai conceder a pensão por morte e vai pedir a devolução do BPC. E aqui não adianta dizer assim: não, mas eu já comi, porque é salário, é comparado com salário alimentar, então eu não tenho que devolver, porque eu já comi. Aqui não. Aqui, quando ficou confirmado fraude, vai ter que fazer a devolução. É importante ter esse cuidado. Porque se faz isso e ele fala: olha, excelência, eu fiz isso, mas foi porque eu não entendia. Meu advogado é que mandou, porque eu não entendia. Aí você assinou, como o quê? Como fé pública que tem. Assinou, comprovou que realmente eles eram separados de fato. Você era advogado desde o início. E ela foi lá e falou: excelência, eu não tinha conhecimento disso não. Procura um outro advogado que monta esse processo e fala que não, que foi o advogado dela que mandou. E aí, meu amigo? E aí, meu amado? Você vai pagar junto com aquele cliente. Você vai pagar por essa multa junto. Vai dividir essa multa com ela. Olha lá se não tiver que pagar tudo e você pagar outra. Compensa? Não compensa. Cuidado na documentação. Cuidado, vamos fazer as coisas certas, de maneira certa, e também vamos saber o que nós estamos fazendo. É importantíssimo você ter o conhecimento, de saber que quando se trata de
questão de qualidade segurada, eu tenho que provar que a pessoa tinha a qualidade segurada no salário maternidade, se for rural, na questão de pedido de aposentadoria rural. Tudo em que eu vou montar tem a sua documentação específica e não vale a pena a gente fraudar para ajudar, porque se rebentar, eles vão te culpar por isso. Olha só, eu consegui passar e explicar para você que o máximo de conteúdo neste momento, porque o meu tempo aqui ele é limitado e eu sei disso. Eu sei que tem muita gente também querendo soluções mais rápidas, soluções mais avançadas, mais aprofundadas. E se esse é o seu caso, eu tenho uma solução para você. E a minha solução para você hoje se chama Dominando o Previdenciário. Por isso que é muito importante que você tenha todo esse domínio, porque tudo que eu trouxe para você aqui não é apenas risco para o seu cliente, mas é risco para você quanto procurador, patrono da causa também. E eu vou abrir as inscrições para o curso, mas eu vou falar um pouco mais sobre isso na nossa próxima aula. E na nossa próxima aula, eu quero trabalhar com você mais sobre processo administrativo e sobre processo judicial. Mas por hoje, eu quero que você aprenda e saiba que assista a primeira aula para saber qual benefício requerer, para saber nessa aula qualidade segurada, carência, para você ter entendimento de documentação, quanto a documentação é importante ao requerer o benefício e para que cada benefício tenha a sua documentação bem certa e específica. E na próxima aula nós vamos nos adentrar melhor sobre processo administrativo ainda e negativa do INSS, processo judicial, a diferença de um para o outro, quando eu devo judicializar esse processo. Enquanto isso na próxima aula não chega, eu quero que você aproveite, eu quero que você reveja as aulas, que você escreva aqui para mim, que você fala para mim aquilo que você aprendeu, aquilo que nós até agora falamos, o quanto isso já te ajudou, o quanto isso despertou em você um olhar diferente para o previdenciário. Pode colocar aqui mesmo nos comentários, nos vídeos, porque eu vou ler todos os seus comentários e eu amo ler aquilo que vocês colocaram para mim, eu vou responder para você. Um grande abraço, beijo da profa e eu vejo vocês na próxima aula. Até mais!